Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Eu sou a professora Amanda Gonçalves de Biologia e o tema da nossa aula é viroses associadas ao Aedes aegypti. Então vamos ao objetivo da nossa aula. Conhecer as viroses dengue e febre amarela e os métodos de prevenção. Então antes, vamos começar a refletir um pouquinho. Por que a ocorrência de dengue é maior no verão? Vocês já se perguntaram? Então vamos para alguns fatores. Nessa época do ano, a pluviosidade tende a ser maior. O que é isso? O volume de chuvas. E por conta de ter mais água, contribui para a oferta de criadouros, que são os locais onde esse mosquito vai fazer a reprodução. A temperatura nessa época do ano, ela também tende a ser maior. E isso é um fator que contribui para a eclosão mais rápida dos ovos. Para isso, nós precisamos entender o ciclo de vida do Aedes aegypti. Então vamos ver? O ciclo de vida é dividido em 4 fases: ovos, larva, pupa e mosquito. Nesse período dos ovos, até mais ou menos a pupa, leva em média 7 dias. Da pupa ao mosquito, 2 dias. Então, como vocês perceberam, é um processo muito rápido. No inverno, tende a ser mais lento. Então, normalmente em 20 dias, o ovo se transforma em mosquito. Já no verão, em 8 a 10 dias, esse ovo já se transformou em mosquito. Um outro agravante é que esses ovos, eles têm a capacidade de resistir até 1 ano, aguardando a água, de 300 a 400 dias, aguardando a água para que esse ovo faça a eclosão. Então, vejam só como é preocupante o ciclo desse mosquito e o fato dele estar carregando um vírus, Aqui, então, nós temos uma campanha publicitária que o governo do estado faz todos os anos de enfrentamento à doença, onde ele diz, ajude a combater os criadouros do mosquito porque dengue mata. Então, só para a gente fazer um cálculo aqui bem rápido, o ciclo de vida do mosquito normalmente leva em média 45 dias. Durante essa vida dele, ele pode colocar de 3 a 6 ovos, de 3 a 6 vezes, os ovos. E ele coloca a cada ninhada 150 a 200 ovos. Agora, se esse mosquito ele estiver infectado com o vírus, 60% da ninhada também vai vir contaminada. Então vejam só como é preocupante, o fato desse mosquito carregar o vírus. Então aqui nós vamos começar a falar sobre a dengue, E aqui nesse quadro nós temos então os tipos da dengue. O que é essa tipagem, do tipo 1 ao 5? É a alteração do genoma, da característica ali principal do vírus, onde nós temos do tipo 3, é o tipo mais comum aqui no Brasil, chegou em 2000, e o tipo 4, ele é mais raro, certo? Mas existem alguns casos aqui no Brasil. E já foi encontrado a dengue do tipo 5. Ela surgiu após um surto que aconteceu lá na Malásia em 2007 e em 2003 foi feito o sequenciamento desse genoma e eles perceberam que fazia parte de mais uma tipagem do vírus da dengue, certo? Então, falando sobre os sintomas da dengue. Então, a dengue, ela tem ou a dengue clássica ou a dengue hemorrágica. Então, vamos conhecer quais são os sintomas? Aqui nesse quadro laranja, nós temos então a dengue clássica, onde a pessoa sente febre alta, dor de cabeça no fundo dos olhos, enjoos e vômitos, mal-estar e cansaço extremo, dor abdominal em todo o corpo e pintinhas vermelhas na pele. A pessoa também pode contrair a dengue hemorrágica. A dengue hemorrágica ela pode acontecer por dois motivos. Ou por conta da evolução da dengue clássica, ou se por acaso for o segundo contágio dela. Quais são os sintomas? Confusão mental, olhos vermelhos, agitação e sonolência, urina com sangue, vômitos persistentes, sangramentos pelo nariz e gengiva. Quando uma pessoa evolui do quadro da dengue clássica para a dengue hemorrágica, isso ocorre mais ou menos 3 dias após os sintomas da dengue clássica. Por isso que é muito importante, qualquer sintoma, você procurar um médico para que ela não evolua, para um quadro que é muito mais agravante e pode levar a óbito, certo? Então vamos lá. Exercício.
Por que existem 5 sorotipos diferentes do vírus da dengue? Então vamos lá? Então, conseguiram responder? Vamos ler novamente? Por que existem 5 sorotipos diferentes do vírus da dengue? Então, trago aqui uma sugestão de resposta. Porque o genoma do vírus está em constante mutação e já foram sequenciados 5 genomas diferentes dessa família de vírus. Então, quando um vírus, ele está em constante, está entrando em várias células, atinge um número muito grande de pessoas, a chance dele fazer uma mutação, de se modificar, é muito alta. Então, a dengue é uma doença onde esse número está atingindo números enormes, e o fato desse vírus estar em constante contato com células hospedeiras, porque a gente precisa lembrar, o vírus ele é um parasita intracelular obrigatório.
ele necessita de uma célula para fazer a replicação. Durante esse processo, o que acontece? Na hora de fazer a replicação da fita dele, do material genético, pode acontecer alguma alteração, seja uma deleção, uma adição de alguma base nitrogenada. Isso vai interferir no seu genoma como um todo e vai gerar, então, um novo tipo de vírus, ok? Então, vamos lá. Aqui eu trago para vocês uma notícia onde diz: Anvisa muda a indicação da vacina contra a dengue. Quem deve tomar agora? Então, o órgão do governo, ele aprovou algumas alterações na bula desse imunizante. E agora, quem nunca foi infectado por esse vírus não pode mais receber a vacina. Então, antes como funcionava? Se você não teve contato com o vírus, você podia tomar a vacina. Agora eles fizeram alteração nessa bula. Por qual motivo? Eles perceberam que as pessoas que nunca tiveram contato com o vírus e receberam a vacina, quando tiveram contato com o vírus, seja daqui a algum tempo, tiveram sintomas muito mais severos do que aqueles que nunca tinham tomado a vacina. Pessoal, mas vale ressaltar, não foi a vacina que ocasionou na doença, certo? Lembrando, nenhuma vacina é 100% eficaz. Então, a pessoa tomou a vacina, ficou imunizada, porém ela teve contato com o vírus e os sintomas ficaram mais severos do que se uma pessoa não tivesse tomado. Então, agora só pode tomar a vacina quem já teve um primeiro contato, ok? Aqui, então, nós temos mais um material de divulgação do governo do estado, onde algumas das ações de enfrentamento da dengue é justamente liberar boletins, dessas doenças, não só da dengue, mas de outras doenças que assolam o nosso estado. Então, como vocês podem ver aqui, em fevereiro de 2021, nós tivemos no Paraná 3.129 casos confirmados, sendo 2.617 casos autóctones. O que significa isso? São casos contraídos aqui na região do Paraná, não vieram de fora. Aqui nós temos casos severos, 56, e infelizmente tivemos 6 óbitos, certo? Agora, diante de tudo isso, que foi falado dos enfrentamentos, toda essa situação que a dengue pode causar, os sintomas, o que fazer para evitar a dengue? Qual é a profilaxia? Então vamos lá? Eliminar os focos do mosquito. Nós precisamos acabar com esses criadouros, interromper o ciclo de vida do mosquito para que esse vírus não se propague ainda mais. Então vamos de quiz. Abaixo encontram-se várias formas de prevenção contra a dengue. Analise as alternativas e marque a única que não constitui uma forma de prevenir-se contra a doença. Letra A. Evitar água parada, vasos de plantas, pneus e garrafas. B. Utilizar repelente e telas de proteção nas janelas. C. Não entrar em rios e lagos suspeitos com contaminação. Ou D. Tomar suplementos vitamínicos. Certo? Vamos lá?
Então, pessoal, conseguiram responder? Com certeza vocês já devem ter, ouvido falar nessa forma de se prevenir, a dengue. Então, vamos lá. Na número 1, eu perguntei para vocês quais são as formas que a gente tem para prevenir contra a dengue. Letra A, evitar água parada, vasos de plantas, pneus e garrafas. B, utilizar repelente e telas de proteção nas janelas. C, não entrar em rios e lagos suspeitos de contaminação. Ou D, tomar suplementos vitamínicos. Vamos ver a resposta? Letra D, tomar suplementos vitamínicos, certo? A letra A, evitar água parada, vasos de plantas, pneus e garrafas, é uma forma de prevenção, porém lembrando, era para marcar a única alternativa que não previne contra a dengue, certo? Utilizar repelente e telas de proteção é um método eficaz, porém não é 100% seguro, tá? O vírus vai estar circulando e já existem alguns estudos mostrando que o repelente, nem todo repelente, é seguro porque alguns mosquitos estão criando uma certa resistência a eles. Não entrar em rios e lagos suspeitos de contaminação. Então, provavelmente esse local pode ter ovos, do mosquito e ele estar circulando, então é muito perigoso nesse sentido. Então vamos lá, agora nós vamos falar sobre a febre amarela, que também é uma doença associada ao mosquito Aedes aegypti. E ela possui 2 ciclos, o ciclo silvestre e o ciclo urbano. Então, o ciclo urbano nada mais é do que o mosquito Aedes aegypti, se ele estiver contaminado com o vírus, ele leva esse vírus para uma pessoa no momento ali que ele picar a pele, certo? O ciclo silvestre acontece na mata e aqui quem se torna o hospedeiro amplificador dessa doença são os macacos. Porém, aqui é um outro mosquito que está associado a essa doença, que no caso nós temos 2 gêneros ali, Hemagogos e Sabetes. Então, se uma pessoa estiver passeando numa mata, aonde tiver esses mosquitos contaminados, ela vai ser picada por esse mosquito, vai receber o vírus e depois pode transmitir e fazer o outro ciclo urbano. Ela é uma doença onde causa surtos esporádicos ou epidemia. Aqui nós temos então alguns sintomas dessa doença. Família Flavivírus, que é a família aonde está presente, a família que pertence o vírus, Do latim flavus significa amarelo. Quais são os sintomas? Pode haver comprometimento de rins e fígados, então o vírus ele atinge as células do fígado, tá? Causando dor de cabeça, náusea, olhos e pele amarelados. Então é daí que vem o nome dessa doença, febre amarela, porque a pele e os olhos tendem a ficar amarelados. Nós chamamos isso de icterícia, certo? Os sintomas surgem mais ou menos de 3 a 5 dias após a infecção. E como vocês podem perceber aqui, mostra a área de risco da febre amarela. Percebam que ela atinge praticamente todo o Brasil, ok? Então vamos de quiz. Sabemos que a dengue e a febre amarela são doenças que apresentam algumas similaridades. Entre as principais semelhanças, destaca-se o fato de, letra A, as 2 doenças apresentarem o mesmo agente etiológico, B, as 2 doenças apresentarem o mesmo vetor, C, as 2 doenças apresentarem sempre os mesmos sintomas, ou D, as 2 doenças serem transmitidas de uma pessoa para outra. Então vamos lá?
Então, conseguiram responder? Então vamos lá, sabemos que a dengue e a febre amarela são doenças que apresentam algumas similaridades. Quais são então? As duas doenças apresentarem o mesmo agente etiológico? Vocês estão lembrados o que é agente etiológico? Aqui no caso é o vírus. O vírus da dengue e da febre amarela são os mesmos? B. As duas doenças apresentarem o mesmo vetor. Quem é o vetor? O mosquito. C. As duas doenças apresentarem sempre os mesmos sintomas. Ou D. As duas doenças serem transmitidas de uma pessoa para outra. Vamos ver a resposta? Letra B. As duas doenças apresentarem sempre o mesmo vetor, que é o mosquito Aedes aegypti, certo? Aqui então nós temos uma notícia da agência lá de notícias do Paraná, onde a Secretaria de Saúde, ela registrou mais 74 mortes de macaco em alguns municípios aqui do nosso estado. São José dos Pinhais, Contenda, Campo Largo. E o fato dela utilizar-se da morte desses macacos para controlar a febre amarela está relacionada com o ciclo que ela desenvolve, como vocês viram, o ciclo silvestre. Então, o que acontece? Se o macaco ele acabar morrendo, significa o quê? Que o vírus está circulando. Então, a ocorrência de acontecer com a população é muito grande. Por isso que é necessário fazer esse controle da morte de macacos, tá? E aqui então tem ali, ó, febre amarela, vacine-se. É importante muito, a gente ter a carteirinha de vacinação em dia. Aqui eles recomendam para a faixa etária de 9 meses até 59 anos a vacinação da febre amarela. Se por acaso você for visitar algum país que exija um certificado internacional de vacinação, por ser brasileiro, a pessoa precisa estar com a vacina da febre amarela em dia. Então, é muito importante. Por quê? Porque a febre amarela é uma doença endêmica aqui, do nosso país. Então, aqui para salientar, pessoal, a culpa não é do macaco. Não é o macaco que transmite a doença para o ser humano, certo? É o mosquito que, trazendo esse vírus, pode levar tanto para o macaco quanto para o ser humano. Então, ele adoece assim como nós, ele pode morrer assim como o ser humano ou ficar imune também a essa doença. Depende da resistência, certo? Então, agora vocês devem estar se perguntando, E eu com isso? O que nós, como cidadãos, como estudantes, podemos fazer? Nós temos que tomar atitudes para a gente combater essas doenças que são extremamente importantes, relacionadas ao mosquito Aedes aegypti e que causam tantos males à nossa sociedade. Tá bom, pessoal? Muito obrigada, então. Até breve!